Bom, pessoal, bem-vindo aqui, acho que é a parte 3 dessa aula, da unidade 2. Aqui está onde está no item da NBR, tá bem? Esse item pode estar já desatualizado, tá bem, pessoal? Porque a nova NBR 6118 foi atualizada recentemente, tá? Então é importante ver, mas eu acho que esses valores não devem ter sido realmente alterados, tá bem? Aqui está um exemplo do livro do Schuch. Quem quiser fazer, eu recomendo, para ter mais ou menos uma ideia, mas a gente não vai fazer ainda, porque tem algumas coisas que a gente vai estar mostrando para vocês inicialmente. E aqui o nosso trabalho 2, tá bem? Quem quiser fazer, lembra que a gente calculou as propriedades geométricas da seção utilizando o AutoCAD ou Excel nas aulas anteriores, tá bem? Aqui o que ele já quer, né? Ele quer que a gente determine as tensões atuantes para cada metro da viga, tá? Essa viga ela vai ter 20 metros, tá, de comprimento. E essa viga foi adotada para ser uma passarela, tá? Ao longo da unidade de 1 a 7, pessoal, esse exercício vai estar voltando. Então, os conteúdos que que a gente estiver estudando, a gente vai conseguir aplicar na resolução deste trabalho específico, tá bem? E o que ele quer que a gente considere aqui? Ele só quer que a gente calcule, tá bem, os efeitos de carregamento, tá? Então, carga acidental e sobrecarga, considerando ainda o peso próprio. E ele pede para a gente adotar um FCK de 35 MPa. Eu vou fazer esse exercício em um outro momento, tá bem? A gente pode fazer a resolução por Excel, depois eu mostro para vocês de forma rapidamente, tá? Bom, vamos entrar agora nas propriedades reológicas dos materiais, que a gente havia falado anteriormente, tá? O concreto, gente, ele é um material que ele vai ter variações ao longo da vida dele, tá bem? A primeira variação que a gente adota é a retração. Como a gente falou em aulas anteriores, a retração ela vai ser uma condição intrínseca do concreto, porque ele vai estar perdendo o volume para o ambiente devido à perda de água, tá? Essa perda de água no início da vida do concreto ela é muito maior do que ao longo da vida dela, tá? Então, basicamente, a retração ela é uma perda da água livre que fica no concreto, tá? Essa perda, naturalmente, provoca uma redução de volume. E se a peça estiver imersa dentro de água, há um inchamento dela, tá bem? Então, acontece o processo contrário, tá bem? A retração ela é um processo complicado, por quê? Porque a peça diminui o volume dela, né? Então, se a gente tem cabos ali tracionados, né, no início da vida útil dela, se a peça diminuir, esses cabos eles vão afrouxando um pouquinho, tá? Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. A retração tem vários modelos, né, que existem aí internacionais para cálculo da retração. A NBR mesmo traz alguns. Eles são relativamente complicados, tá? E a gente adota algumas simplificações, tá? Mas para que você entenda, né, o que a gente tem como variáveis, né, são a água, né, presente, a umidade do ambiente, que impacta demais, temperatura do ambiente, os tipos do agregado, que eles influenciam, né, eles que são a mola, digamos assim, que vai estar amortecendo os efeitos de retração dentro do concreto, e o tamanho da peça, tá? E a sua exposição, né, o seu perímetro exposto da peça, tá? O que a gente tem aqui, né, pessoal? Geralmente a gente adota que a retração é um efeito que ele ocorre de forma independente à fluência, mas a gente sabe que fundamentalmente eles estão interligados, mas a gente só adota, tá? O concreto, quando ele está 100% com umidade relativa, tá, pessoal? Ele não sofre retração. Então, em Londres, por exemplo, onde se chove demais, se tem uma umidade muito elevada, as peças retraem naturalmente menos também. Mas aqui na região de Brasília, onde a gente tem uma umidade relativa que às vezes baixa a 10%, a gente tem muita retração. Tá? Por isso que os processos de concretagem aqui têm que ser feitos de forma muito cuidadosa. Bem? O que eu queria falar, né? A pasta de cimento, nas idades iniciais, ela não tem resistência o suficiente. Lembra aquele FCJ que a gente comentou? Nas idades iniciais ali, quando o concreto ele começa a pegar, ele começa a endurecer, ali o concreto praticamente não tem resistência nenhuma. É nesse momento que a peça começa a se retrair, tá? No início ali da vida útil dela. Essa retração ela é relativamente elevada. Opa, a retração tá aqui, desculpem. É um valor relativamente elevado. E é naqueles primeiros 3 meses ali que a peça vai retrair praticamente 90%. Aqui, ó, 50% de total da retração ocorre no primeiro mês e 90% no ano, né, de exposição ao meio. Ou seja, no primeiro ano que a peça está sujeita ao ambiente, ela mais retrai, tá? Então, por causa disso, pessoal, esse início ali, se a peça ela não realmente ela recebe ciclos de umidificação com base na cura, ela vai fissurar toda, tá? Por isso que é importante ter cuidado. Os agregados, né, assim como as armaduras, elas funcionam como protetores desse efeito de retração, tá?
e a retração ela acontece durante a vida toda dela, também. A não ser que aconteça a peça seja imersa dentro d'água, aí você tem um inchaço dela, tá bem. A fluência é um outro efeito reológico da peça. A fluência ela é basicamente uma deformação lenta, tá, que vai acontecer ao longo do tempo desde que a estrutura entrou em carregamento, tá bem. Como assim, professor? A retração ela vai acontecer sempre. Só que a fluência, pessoal, se você não carrega a estrutura, ou se o carregamento da estrutura é muito pequeno, né, não ultrapassa 30% das tensões de UFCK, a fluência não acontece, tá? Então esse é um efeito interessante dela, tá? Caso ocorra também um descarregamento da peça, tá, pessoal? Pode acontecer uma recuperação, tá bom? Elástica da peça, tá? Então isso é interessante. Então isso aqui, ó, a fluência só acontece quando o carregamento é constante. Carregamentos cíclicos, cargas acidentais, elas não provocam fluência, tá bem? E outra coisa interessante, né, é que se você também bota a peça dentro d'água, se a peça fica imersa, ela também retorna um pouquinho da fluência. Ué, professor, como isso acontece, né? Que coisa bizarra. É um pouco engraçado, né? O concreto ele é um material que ele tem personalidade, né? Isso acontece o seguinte, né, pessoal? Quando a gente tem aqui a partícula cimentícia, depois ela tá hidratada, ao redor dela surge um gel, tá bem? Esse gel, pessoal, à medida que a gente aplica carregamento dele, ele se achata, tá? Então tá aqui a partícula de cimento, né? E tá aqui o gel dele depois, achatado, digamos assim, tá bem? Então a fluência e a retração basicamente é isso. É esse gel aqui que ele fica muito sujeito às variações do ambiente e aos carregamentos. Tá? Então, quando você adiciona água também, esse gel incha, tá? Então é por isso que a gente tem esses efeitos reológicos, né? Por isso que eles afetam tanto o material. Tá? Gel do cimento aqui que a gente falou agora também. As variáveis que controlam, né, a nossa fluência é o tempo, tá? Que você está aplicando o carregamento e a umidade do ambiente. O tipo de agregado também, o traço, né? O traço de concreto que você utiliza, tá? Isso também vai influenciar nas propriedades dele. A idade do concreto no início do carregamento até o fim do carregamento. E o tamanho e o formato da peça, que vai também estar relacionado com a sua exposição ao meio, tá? Então é isso. Esse aqui é o diagrama, né, de fluência da peça, tá bem? A fluência só ocorre devido a cargas constantes e se as tensões não ultrapassarem ali 30, 40, eu botei aqui 40 a 50% do FCK, desculpe. Realmente não acontece essa deformação lenta, tá? Outra coisa importante, né, a fluência com uma retração, ela é muito importante para as peças, porque elas alteram o estado de deformação da peça, isso altera também as tensões. Tanto a fluência quanto a retração são propriedades intrínsecas ao material, e elas têm variáveis que são controladas pelo ambiente. Por esse motivo, né, existe se você pega estruturas mais antigas, de 40, 50 anos, você começa a observar essas deformações, tá, ao longo do tempo. O que eu botei aqui também? Por esse motivo, as curvas de crescimento de deformações a longo prazo podem flutuar, né, durante a vida útil da estrutura, especialmente em condições adversas. Isso é interessante. Às vezes o projetista ele calcula o coeficiente de influência de uma peça como 2,5, 3, tá? Então, por exemplo, se eu calculei uma viga e aí aquela viga ela apresentou uma deformação lá elástica, tá bem? Vamos supor aqui. Calculei aqui uma viga engastada. E aí, quando a gente aplicou um carregamento nessa viga, essa viga de concreto armado feita com uma seção retangular, a gente teve uma deformação inicial, que é uma deformação elástica da peça, tá? E também a peça fissurou, então a gente teve ainda uma deformação provocada pelo efeito da fissuração, tá? E ao longo do tempo, essa deformação ainda aumenta mais, pelos efeitos reológicos, que eu vou chamar mais aqui de diferida, tá? Esse somatório aqui das deformações, pessoal, que é a nossa deformação total, que ela considera os efeitos das deformações imediatas, mais o efeito da fissuração, mais os efeitos diferidos. Esse aqui que vai ser a nossa deformação total da peça ao longo do tempo. Por isso que a gente usa os programas computacionais, que eles nos ajudam, né, eles nos assistem a fazer esses cálculos. E o problema deles é que essa deformação diferida, pessoal, em relação à deformação elástica, ela pode ser em torno de 2 a 3 vezes maior. Mas se o seu ambiente ele é extremamente seco, com grande intensidade de carga, isso aqui pode chegar até 5, tá bem?
Então, apesar da gente não ter muito controle das condições ambientais daqui a 20, 30, 40 anos, né, digamos assim, a gente utiliza isso como um parâmetro de projeto, né. Então a gente faz as verificações, olha, ficou abaixo das deformações limites, a gente adota como está ok. Mas pode ser que isso ao longo do tempo não seja verdadeiro, tá. Então isso a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, e até compreensão, né, porque às vezes a gente acha que o engenheiro projetista errou, né, ou não considerou isso, mas são às vezes muitas variáveis que são consideradas, tá bem. Por último, pessoal, vamos falar aqui sobre fadiga rapidamente, tá. Geralmente a gente não fala muito de fadiga nesse curso, geralmente a gente fala disso em pontes, tá bem. Mas a fadiga basicamente é uma perda, tá, das propriedades mecânicas do material, devido a ciclos contínuos de carregamento. Mas não é um ciclo de 10 carregamentos, 20, são 10.000, 100.000, tá. Então, isso aqui que é a fadiga. Você tem um material que ele tem uma certa resistência, só que depois que ele é estressado muito, né, durante muitos ciclos, a resistência dele cai, tá bem. Então, geralmente são aqui, ó, 2 milhões de ciclos, né, de vida útil, né, que a gente adota. Então, dependendo do seu uma ponte que passa um trem por cima, ou uma ponte com alto fluxo de veículos, a gente tem que verificar esses procedimentos, tá. E a fadiga ela faz isso daqui, né, quando você pega um clips, e você abre e fecha o clips, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, até ele ficar fraquinho, né. Ele fica tão fraquinho que ele desprende um do outro, tá bem. Então isso acontece, geralmente a gente não prevê nisso, mas é importante a gente comentar um pouquinho, tá. Mas o que acontece, né, dentro do concreto protendido, há um efeito que não tem em tantas literaturas, mas ele é chamado de fretting, que é o desgaste. Que o que pode acontecer é o seguinte, as cordoalhas de fios, tá, elas, por efeito cíclico, elas ficam por aderência, né, se tocando, se esbarrando umas às outras. E isso pode provocar uma concentração de tensão, tá bem? Então isso já aconteceu em alguns lugares, né, mas pode haver uma ruptura do cabo por causa disso, tá, por causa desse ciclo. Isso aqui que é essa queda, né, de desempenho cíclico, né, que a gente vê, tá bem. Não é um efeito muito feliz, mas pode acontecer, tá. Vou interromper o áudio aqui para não ficar muito grande, a gente continua com as propriedades do aço no próximo vídeo.